Ai, galerinha de cowboy, tá começando mais uma quarta cena especial de Halloween aqui no canal. Então se tu é novo ou nova, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no começo do vídeo pra me ajudar na divulgação, compartilha para seus amigos e amigas. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tá rolando uma semana de vídeos relacionados ao Halloween, então já tem alguns vídeos aqui no canal. Então vão assistir também. Se inscrevam aqui pra não perder nenhum outro vídeo. Também já me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, principalmente no Teco Teco no Instagram, porque é as únicas redes sociais que eu tenho. E é isso, pra gente ficar bem pertinho também por lá. E o caso de hoje eu acredito que a maioria de vocês conheçam, porque é um caso bem famoso, porém aconteceu no Halloween, então eu trouxe pra vocês. E chega de blá 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 e vamos para o caso de hoje. Lisa Ann French nasceu dia 2 de junho de 1964 em Oshkosh, Wisconsin, filha de Alan French e Mary Ann Gary. Lisa frequentou a Checkler Elementary School. Também foi membro das escoteiras. Lisa morava na 192 Harmony Street, no bairro de Fort do Lake, Wisconsin, com sua mãe e o padrasto Bruce Dupaul, e o meio-irmão recém-nascido. Na noite do Halloween de 1973, ela deixou sua casa por volta das 17h45. Vestida como um vagabundo, com um chapéu de feltro preto, uma parca verde com fita adesiva azul na calça jeans e sardas pontilhadas nas bochechas. Lisa iria acompanhada por uma amiga, Ann Parker, para uma festa de Halloween ao ar livre no pub Plastic Back Street, mas Parker teve problemas com os pais e não foi. Lisa foi até a casa de uma colega de classe e na casa de Karen Balkneck, uma professora dela, para pedir doces antes de ir para a residência de Tanner, na esperança de receber mais doces. Ela chegou na casa de Gerald Miller Tanner Jr., que ficava apenas meio quarteirão de sua casa. Ele morava na 152 Rose Avenue. Ela tocou a campainha e disse: "Travessuras ou travessuras?", enquanto entrava na porta aberta, com sua sacola de doces abertas, enquanto Tanner veio até a porta. De acordo com a confissão de Tanner, eles começaram a falar sobre doces e em algum momento Tanner a traiu para seu quarto, onde ele continuou a agredir sexualmente e assassinar de forma violenta. Em algum momento após a agressão, Tanner disse que tentou reanimar a menina de 9 anos, depois que ela parou de respirar, até sua namorada Arlene Penn chegar em casa. De acordo com a Penn, ela chegou em casa por volta das 7 horas da noite, depois que ela voltou da mesma festa que a Lisa deveria ter ido. Ela encontrou o Tanner então em casa com um roupão de banho e ele alegou várias vezes que ele estava doente, que ele ia pro quarto várias vezes se deitar, dizendo que estava doente, mas no banheiro do quarto, tinha o corpo de Lisa. Depois que a Penn saiu de casa por volta das 8 horas da noite, que ela ia visitar sua mãe, o Tanner pegou o corpo de Lisa e as suas roupas, ele botou o corpo em uma bolsa e as roupas em outro, e ele foi até Titira, Wisconsin, provavelmente não é assim que se fala, mas enfim, e ele jogou o corpo dela em um campo agrícola lá. O Tanner foi até que bem esperto, porque ele usava meias nas mãos para não ter impressões digitais nem no corpo de Lisa e nem na cena do crime. Ele também limpou o zíper da jaqueta dela depois dela ser morta. Ele foi até que muito inteligente, porém não adiantou de nada, né? A mãe da Lisa começou a ficar preocupada quando ela não voltou mais para casa, que ela tinha dado um horário para ela voltar, que era ou às 7 ou mais tarde, 10 horas. Então ela não voltou às 10 horas e então um grupo de busca surgiu aí e começaram a buscar pela jovem. Depois de uma extensa busca de 4 dias pela menina desaparecida, mais de 5.000 voluntários, 700 pais, policiais auxiliares, a Guarda Nacional dos Estados Unidos e as companheiras de escoteiro dela, e nada de acharem
um fazendeiro chamado Gerald Brown estava voltando para casa em seu trator em Titira em 3 de novembro de 1973, às 11h30, quando ele descobriu 2 sacos marrons atrás da cerca de arame farpado, perto de uma floresta. Dentro havia o cadáver nu de Lisa e o outro contendo as roupas de sua fantasia de Halloween. Lisa tinha morrido por asfixia, embora um patologista também tivesse declarado que ela havia morrido de um choque circulateral do trauma que ela suportou. O funeral de Lisa foi realizado em 6 de novembro de 1973 e em 9 de outubro de 1973 a Câmara do Cartório postou uma recompensa de 10 mil pela captura do assassino de Lisa. Tanner era suspeito do assassinato no início da investigação pela lei de Fond du Lac, mas levou 9 meses de interrogatório e testes até que Tanner confessou. Em 8 de agosto de 1974, o estupro e assassinato de Lisa, ao qual ele mais tarde negaria. Durante os 9 meses de investigação, um teste de polígrafo foi realizado e o resultado foi inconclusível, e Tanner se recusou a fazer um segundo teste de polígrafo. Também foram encontradas fibras de cabelo e da colcha de Tanner que combinaram positivamente com as do corpo de Lisa. Em sua confissão em 1974, Tanner afirmou que quando ele viu a Lisa na porta, ele estava altamente motivado sexualmente. Então ele conduziu ela até o quarto, onde ele despiu ela e fez o que vocês já sabem. Tanner então disse que percebeu que Lisa havia parado de respirar após a agressão e colocou a cabeça sobre o peito dela e percebeu que seu coração ainda estava batendo e tentou reanimá-la, colocando as mãos sobre o peito, e em seguida ouviu seu peito novamente até que disse que Pam havia chegado em casa. Tanner foi posteriormente levado sob custódia policial em 9 de agosto de 1974 e ele foi condenado em 4 de fevereiro de 1975 por um júri sobre a custódia de homicídio de segundo grau, sedução de uma criança por fins imorais e ato de perversão sexual, e foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. Gerald Tanner foi liberado pela primeira vez em 13 de outubro de 1992 por um bom comportamento, depois de cumprir apenas 17 anos e 8 meses de sua sentença. A condicional de Tanner em 1992 gerou vários protestos na comunidade e indignação política entre parentes de Lisa e residentes de Milwaukee, onde ele morava em uma residência de recuperação durante sua primeira condicional. Isso levou os legisladores a criar uma lei de predador sexual em Wisconsin, capítulo 980, apelidada de Lei Tanner, que foi ratificada em 26 de maio de 1994 pelo governador de Wisconsin, Thomas Thompson. Esta lei permite que criminosos que foram liberados de suas sentenças de prisão sejam detidos em instituições para doentes mentais, se forem considerados como tendo uma probabilidade substancial de cometer outro crime. Tanner foi mandado de volta para a prisão em 23 de novembro de 1993, depois que um recurso do Departamento de Correção determinou que eles haviam calculado mal sua liberdade condicional obrigatória por um bom comportamento. Em 29 de janeiro de 1998, após um julgamento de 4 dias, um júri da audiência de liberação condicional de Tanner determinou que Tanner não era predador sexual violento, o que significa que ele não poderia ser mantido em um centro de tratamento sobre a Lei Tanner e poderia iniciar seu mandato obrigatório segundo a liberdade condicional naquele ano. Acabaram fazendo uma lei justamente para ele, sendo que ele não estava adequado na própria lei.
Em julho de 1998, um juiz decidiu contra uma tentativa mal-sucedida de revogar sua liberdade condicional após um incidente em julho no qual Tanner gritou e acenou com uma faca de açougueiro para um assistente social enquanto estava no meio de um caminho para casa. Embora fosse um psiquiatra, considerou que ele ainda era um indivíduo perigoso. Tanner havia entrado com uma queixa na West Magazine of Medicine pela empresa ter recusado a contratá-lo devido à sua ficha criminal. Tanner e a imprensa chegaram ao acordo não divulgado, onde foram obrigados a contratar Tanner, devido a uma antiga lei de Wisconsin que não permitia que as imprensas considerassem condenações criminosas ao contratar ex-criminosos, a menos que o crime esteja substancialmente relacionado ao emprego que a empresa de gerenciamento de resíduos argumentou que não poderia ser contratado, pois eles fizeram 15 viagens com crianças durante o ano letivo anterior e que ele teria acesso a materiais perigosos e produtos químicos. Segundo a reclamação de Tanner contra a empresa de resíduos, a Assembleia Estadual de Wisconsin aprovou um projeto de lei em 28 de outubro de 1999, em uma votação de 63-33, que revogava a lei original, que proibia a descrição do trabalho com base no registro criminal de um criminoso, o que significa que os empregadores poderiam legitimamente se recusar a contratar criminosos condenados com base em seu crime. Tanner foi devolvido à prisão por mais 15 anos após violentar sua liberdade condicional em 2003, quando conteúdos pornográficos foram descobertos em sua posse. Tanner, em uma carta sem data que escreveu a Lisa, parecia mostrar remorso por seus atos enquanto descrevia os eventos que ocorreram durante o encontro deles. Abre aspas. Duvido que algum dia eu pudesse compreender total o terror que você experimentou em minhas mãos. Eu ainda posso ver você parada na porta com aquele chapéu de feltro radiante, por ter me reconhecido. Então eu vejo o prazer em seus olhos se transformarem em medo quando fecho a porta atrás de você. O resto de minha vida terei que conviver com o que fiz com você. Naquela noite eu me tornei um monstro. Eu juro para você, pela perda da minha vida, que nunca machucarei outra criança. Fecha aspas. Depois de ser devolvido à prisão para cumprir 15 anos e meio por violentar sua liberdade condicional em 2003, Tanner foi programado para ser liberado obrigatoriamente de sua sentença de prisão estendida na instituição correcional de Racine, sem quaisquer restrições de liberdade condicional em 1º de fevereiro de 2018. E com a iminente liberação de Tanner, fez com que a mãe de Lisa fizesse uma petição online onde eles mantessem o Tanner em um centro de tratamentos mentais, e em 2021, ou esse ano no caso, teve mais de 34 mil assinaturas e 9 mil foram só de residentes de Wisconsin. O Departamento de Justiça de Wisconsin tinha então entrado com uma petição legal em 26 de janeiro de 2018, antes de sua liberação obrigatória da prisão, para manter Tanner detido sobre o capítulo 980 de Wisconsin. Tanner foi então transportado para uma instalação do condado de Tunnel, provavelmente falei errado, temporariamente, enquanto aguardava uma audiência agendada para 6 de abril de 2018, para determinar se Tanner foi um agressor sexual violento e pode ser mantido em uma instalação de tratamento permanentemente. A audiência agendada para 6 de abril foi adiada devido à tentativa do juiz do tribunal, Robert Wins, de tentar transferir os processos do caso original para o condado de Fort Dudley, para o condenado de
Dane, Wisconsin. Esse movimento foi o resultado do advogado de defesa de Tanner persuadir Wins a movimentar a audiência, aguardando que Tanner tinha vivido em uma casa em Madison durante sua segunda liberação condicional, antes de ser mandado de volta para a prisão. O Departamento de Justiça de Wisconsin então apelou da decisão do juiz de mover o caso para o condado de Taney, pois o Departamento de Justiça argumentou que a audiência deveria ocorrer onde o crime ocorreu. À medida que os intervalos entre cada audiência aumentava, um porta-voz do Departamento de Justiça afirmou que não havia prazo para quando uma decisão final sobre o status de Tanner deveria ser feito, já que Tanner permaneceu atualmente no Center Ridge Secure Treatment Center em Madison, Wisconsin. Provavelmente eu falei o nome do lugar errado, mas tudo bem. Em 2019, um tribunal de apelação de Wisconsin determinou irrevogavelmente que Tanner seria julgado novamente no condado de Fort Lake, anulando a decisão do juiz do tribunal circuito e determinando que ele deveria ser julgado no condado de Fort Lake em algum momento, exceto se o processo fosse adiado novamente. Em parte por causa da pandemia do Covid-19, foi relatado mais recentemente que Tanner deveria ter seu status julgado novamente no tribunal em 29 de outubro de 2020, 2 dias antes do 47º aniversário do assassinato de Lisa. Então, gente, esse foi o caso. Teve bastante informação por conta da lei que eles fizeram, a Lei Tanner. Por isso que esse caso ficou bem famoso lá fora. E aqui também acho que a gente conhece bastante por conta da Lei de Tanner. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Digam aqui nos comentários se vocês já conheciam este caso. Também pode me deixar aqui nos comentários alguma sugestão de caso criminal, lenda urbana ou qualquer outra história que eu vou anotar e vou trazer o mais rápido possível aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau!